Empatia é uma palavra muito bonita de se falar, mas ela não é tão fácil de se exercitar. E ela começa já com uma compreensão não tão simples de que o meu mundo é diferente do mundo do outro. Que as minhas perspectivas, que o meu modo de enxergar as coisas, que dependem de como eu fui constituído, são diferentes de como o outro enxerga as mesmas coisas. E a empatia me convida a me deslocar do meu ponto de vista e procurar entender como é que o outro enxerga as coisas. O que é um trabalho difícil porque ele é um movimento contra-narcísico, contrário ao nosso narcisismo. A gente tende a estender para o mundo a nossa perspectiva, a achar que todo mundo deveria pensar do mesmo jeito que a gente pensa. Às vezes é muito difícil para o ser humano aceitar a ideia de que o meu mundo, a minha realidade, é só o meu mundo. E que, na verdade, cada ser humano contempla uma realidade diferente, tem uma expectativa, uma perspectiva das coisas que não coincide com a minha. Quando eu compreendo isso, eu começo a ter uma atitude empática em relação ao outro. Eu procuro compreender o porquê de ele fazer aquilo que ele está fazendo. Eu abro mão de certas certezas que eu cravo sobre o outro para eu ter alguma dúvida, alguma curiosidade do porquê que ele faz o que ele faz. O caminho da empatia está em compreender que o outro também é um universo. O Raul Seixas canta numa música, cada um de nós é um universo. Normalmente a gente tem facilidade para enxergar em nós isso. Nossa, eu penso tantas coisas, a minha mente funciona assim, assim, assado. Pois a empatia tem a ver com eu entregar essa subjetividade ao outro, a eu entender que o outro também é um universo cheio de ideias, cheio de histórias e histórias diferentes da minha. Empatia tem a ver com eu reconhecer a subjetividade do outro ao invés de negá-lo. E eu costumo dizer que a empatia é um ponto de acupuntura. Sabe a acupuntura? Aquela que você coloca uma agulhinha num certo lugar e a dor desaparece? Eu digo que a empatia, ela faz meio que uma virada de chave na nossa vida e ela ajuda a gente a resolver vários dilemas que antes existiam. Quando eu passo a enxergar o mundo com os olhos da empatia, eu fico menos julgador, eu começo a me incomodar menos com as atitudes do outro e concedo esse benefício da dúvida. Por exemplo, quando eu estou dirigindo, às vezes você está com pressa e tem um carro muito lento na sua frente. E aí você buzina, fica bravo, não buzina, mas às vezes você amaldiçoa o cara. E às vezes você não está com pressa, você está num dia normal e tem um carro atrás vindo com muita velocidade. E aí você fala assim, nossa, que maluco, passa por cima. Quer dizer, em cada uma das situações você está em posição diferente, mas o errado é sempre o outro. A empatia vira a nossa chave e diz assim, puxa vida, se a pessoa está com pressa, pode estar acontecendo alguma coisa. A empatia diz, olha, ninguém é obrigado a estar com a pressa que eu estou. Quem está com pressa sou eu. Ou às vezes, um colega falou alguma coisa para mim que eu não gostei, que para mim soou como uma agressão. Se eu tenho essa chave virada, eu posso perceber que de repente, para ele, aquilo não é uma fala agressiva. Eu costumo dizer que quando a gente está com essa chave virada, a gente está mais empoderado. Eu costumo dizer que a empatia, no final das contas, é poder. Normalmente a gente fala de empatia para enxergar o outro, para a gente se doar ao outro, e isso é muito legal, é muito importante. Mas quando eu ando com essa chavinha de observar o outro, de procurar entender qual é o ponto de vista dos meus interlocutores, eu mesmo me torno mais assertivo. Por exemplo, nós estamos numa reunião e tem 6 pessoas e cada um defendendo o seu ponto de vista, querendo colocar o dele na mesa. E de repente eu consigo entender, essa pessoa está falando isso porque essa coisa é importante e isso ela precisa proteger. A outra pessoa está dizendo isso por causa daquilo. E quando eu tenho essa atitude empática, talvez eu consiga propor a melhor solução. Então, seja por eu aprender a reconhecer mais o outro, seja para que eu mesmo fique mais empoderado, vale muito a pena virar essa chavinha na nossa vida.